Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. Dentre os médicos escritores, destaca-se uma personalidade ímpar, nascido na Suécia, o Dr. Axelmante. No fim do século XIX, veio terminar os seus estudos em Paris, tornando-se uma das maiores autoridades médicas da capital francesa. Na década de 1880 a 1890, na Universidade de La Salpêtrière, quando o extraordinário fisiologista e anatomopatologista Charcot se dedicava às teses da hipnose, o Dr. Axelmante acompanhou as memoráveis sessões de terças-feiras, nas quais o eminente mestre levava uma histérica de nome Alcina da Normandia a estados alterados de consciência. A posteriori, o Dr. Axelmante criou a sua clínica numa das mais nobres avenidas de Paris, que era então frequentada pela nobreza europeia, pela burguesia do Grand Monde, e ali, respeitado, ele se tornou uma personalidade ímpar da cultura. Anos transcorridos, ele iria apresentar uma obra que se tornou best-seller na década de 1940, 1950. Tal obra, o livro de Saint-Michel. Mais tarde, ainda fascinado pelo êxito retumbante da sua obra, ele publicou uma segunda, O que Saint-Michel não disse. Mas a sua primeira obra deixou um rastro luminoso na literatura internacional, que deveria ser acompanhado por outros eminentes médicos que trouxeram para o conhecimento público as notáveis experiências dos seus consultórios. A personalidade, no entanto, do Dr. Axelmante, a mim, me parece paradoxal. Ele dizia-se ateu. Nada obstante, quando chegou à velhice, ele adquiriu uma grande vila que havia pertencido ao imperador Tibério em Anacapri, e ali remodelou-a, procurou retirar da intimidade das águas oceânicas as grandes peças que foram atiradas ao mar, e depois de reconstruir a vila aos tempos de Tibério, em um delírio ele dizia ser a reencarnação do mesmo imperador romano. É paradoxal, porque ele costumava dizer que não acreditava em Deus, e muito menos na criatura humana. Ele optava dizendo que preferia odiar a expressão de ternura do seu cão São Bernardo, a deter-se nas reflexões em torno das criaturas humanas. Era um decepcionado. Mas a grande jornada do Dr. Axelmante pode ser coroada com as suas narrações de beleza incomparável. Retiro do seu livro uma dessas narrações e conto-a ao sabor da minha própria emotividade. Certo dia, naquela primavera encantadora de Paris, ele estava por Saint-Michel, e ao chegar ao Café dos Artistas, bem no coração de Saint-Michel, acompanhado por um jovem médico sueco, o Dr. Nostrom, dirigiu-se à mesa habitual, e quando os dois conversavam tranquilamente, adentraram-se umas mariposas da noite. As damas noturnas, vestidas com as características da sua profissão, chapéus berrantes, cores provocadoras, indumentária própria e algazarra, aquelas 4 mulheres chamaram a atenção dos cavalheiros que ali se encontravam e das damas que se puseram a censurá-las, erguendo o sobrolho com a sua experiência natural, perfeitamente compreensível. O Dr. Axelmante, assim que elas se acalmaram, levantou-se
E aproximando-se de uma delas, perguntou en passant: Olá, Marie, que notícias você me dá de Flopette? Doutor, deixe-a morrer. O senhor não tem o direito de perturbá-la. Flopette agora morrerá. E nem mesmo Deus poderá impedi-lo. Deu uma gargalhada sonora. Parecia algo alterada pelo álcool, ou talvez por uma outra substância muito da moda, o absinto. A sua expressão era de zombaria e era de sofrimento. Então, agora com os olhos marejados de lágrimas, ela disse: deixe-a morrer. Ela tem o direito de morrer. Doutora Axiomantia sorriu palidamente e retornou à sua mesa. O jovem Dr. Nostrom parecia escandalizado com aquela cena. Como é que um médico da moda, que havia atendido os duques da Inglaterra e era considerada a maior cultura nessa área da clínica médica, mantinha contato com essas mulheres? E é natural que ele reprochou o comportamento, mas Axel, eu não sabia que você era frequentador de bordel para ter relacionamento tão íntimo com uma dessas damas da noite. Ele sorriu melancólico. Muitas vezes as nossas observações não correspondem à realidade. Atrás da máscara, da persona, existe um abismo que é a criatura humana. Cada um de nós é somente um, com as suas próprias características. Características que vão além daquelas delineadas pelo grande psicólogo anglo-russo Pedro Ouspensky, que nos separa dos animais. Axiomantia, mais experiente do que o jovem médico que ele estava apresentando à sociedade parisiense, pediu-lhe para caminhar. Eram daqueles maravilhosos crepúsculos em que o leque de plumas douradas do sol rasgava as suas cores nas nuvens brancas, que se refletiam suavemente nas águas tranquilas do rio Sena. Vamos caminhar. E pela margem esquerda, ao vento perfumado da primavera, Axiomantia segurou o braço esquerdo do jovem e aventureiro Nostrom e lhe disse: essas mulheres parece, nessa frase, que você coloca uma tremenda acusação. Elas não são exatamente essas. Poderia ser nossa mãe, nossas filhas, nossas irmãs. Então a colocação é muito severa. Eu conheci Flopette em uma noite do inverno passado. Como você recorda, eu sempre me dediquei a atender a crianças. Apesar do meu cepticismo religioso, eu amo a caridade. Essa caridade que não tem rótulo, a caridade que não dá o reino dos céus, a caridade que não promove o indivíduo na sociedade, a caridade que se faz anonimamente a quem sofre, essa caridade que desata os sentimentos nobres e atende a criatura envolvendo em doçura e compaixão. Naquela época, desde há muito, aliás, que eu venho atendendo ao abrigo de Santa Genoveva. Ali estão internadas crianças órfãs. E como meu tempo é muito precioso e é escasso, eu reservo às quintas-feiras à noite para fazer um exame nas meninas, graças à Madre Superiora, que realmente é uma cristã e é muito minha amiga. Foi no auge do inverno, em uma noite terrível, inesquecível, que ela me mandou chamar, porque uma criança estava morrendo, você sabe, de uma doença incurável. E como era natural, quando eu saltei do Tilbury à porta do lar de caridade que fica nos arredores de Paris, e me dirigi ao portão central, já eram 22 horas. Alguém saiu da sombra, nevava. A noite era tempestuosa. Os fantasmas davam gargalhadas trágicas no ar. Então a sombra saiu da sombra, acercou-se de mim, atirou-se-me aos pés de joelho. Doutor, salve-a, é minha filha. Senhora, não, mademoiselle,
Mas não se ajoelhe diante de mim. Por Deus, doutor, ela não pode morrer. É tudo que eu tenho. Por favor. Erguia pelas axilas. Eu não sou Deus, senhorita. Eu sou apenas um médico. Eu fui chamado para poder vê-la. Eu sei, doutor. Minha filha está morrendo. E se ela morrer, a vida também morrerá para mim. Por favor, deixe-me ver a minha filha. Faz anos que eu não a abraço. Eu desejo dar-lhe o último abraço. Senhorita, é um pedido que não tem cabida. São 22 horas. Não é dia de visita. A paciente está em uma câmara especial isolada, numa enfermaria daí da Casa Pia. Eu não me atreveria a fazê-la adentrar-se. É muito risco, é terrível este risco para a minha profissão médica. Mas o olhar que ela me deu, aquele olhar ao lampejo da débil claridade do lampião, ficou impresso na minha alma fogo. Tranquilizei-a. Eu ainda não sei o de que se trata, mas eu me comprometo, caso seja realmente muito grave e ela esteja às portas da morte na agonia, eu irei buscá-la. Eu correrei o risco de trazê-la para que abrace a sua filhinha pela última vez. O doutor promete? Sim, é claro, eu prometo. Mas dê-me seu nome e o seu endereço. O Tilbury, a carruagem espera por mim. Foi então que ela se ergueu. O manto que lhe cobria a cabeça caiu. E eu pude ver-lhe o rosto marcado pelas tintas. As marcas que ocultavam a tuberculose na face. Aquela palidez que é iniludível. As olheiras. A expressão ofegante no peito que se recusava a respirar. Então, apesar de muito jovem, estava quase cadaverizada. Meu nome, doutor, é Flopete. Claro, ela não falava muito bem o francês. E eu resido em La Rue de Flers, número 24, terceiro piso, segunda porta à esquerda. Então eu perguntei, mas se você reside em La Rue de Flers, você... doutor, eu sou vendedora de ilusão. E estou no degrau mais baixo, porque a desgraça não tem último degrau. Quando nós caímos no poço da vergonha, sempre descemos e descemos mais. É como a escada da degradação moral. Nós sempre somos empurrados para mais baixo. O doutor promete? Sim, senhorita. Então ela desapareceu na noite. Eu me adentrei pela Casa Pia e no imenso corredor que me separava da entrada até a enfermaria, eu escutava os meus próprios passos como fantasma. E ao entrar na enfermaria, logo pude identificar qual era a problemática da criatura. Pela sua dificuldade de respiração, era difteria. O Krupp, como você sabe, naquela oportunidade, nestes dias, ainda é incurável. Acerquei-me do seu leito e a madre disse: uma lástima, doutor, ela vai morrer. Eu acerquei-me do leito, coloquei a lamparina mais próximo. Era uma menina loura, a testa larga estava suarenta. Toquei, estava com grande febre, ela estava no delírio. As marcas da morte ali estavam na sua face pálida, em manchas negras. Então ela abriu os olhos, 2 pedaços de céu azul incrustados no oceano da face. A respiração ofegante. Tentei alcançar o pulso com muita dificuldade. Foi então que eu me lembrei de sua mãe Flopete. Eu vi que ela ia morrer naquela noite. Então eu criei o estratagema. Noto que a irmã Genoveva está muito cansada. Não gostaria de dormir? Eu velarei pela pequena. Reservarei esta noite para ela. Afinal, é uma petiz de 5 anos. A madre sorriu e disse: 6, doutor. Mas não faz nenhuma diferença. Ela vai morrer da mesma forma. Ai, como estou cansada. Todos estes dias estive velando 24 horas.
A morte é terrível. E o apóstolo Paulo já perguntava: ó morte, aonde está a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? E aqui estava eu vigilante, não para impedir a morte, mas para ver como a morte arrebata a vida. A madre tirou o seu avental e colocou no cabide atrás da porta, e eu escutei as suas passadas perderem-se no imenso corredor. Uma ideia louca, absolutamente louca, acendeu-se-me na mente. Eu peguei o avental e saí a correr. Peguei a carruagem, deixei a paciente a sós. Grave compromisso diante da ética médica. E pedi ao homem, que era o meu amigo e me conduzia, La Rue de Flers, 24. E à medida em que o silêncio da cidade era quebrado pelas patas dos animais, e a neve caía como se a boca do céu estivesse cuspindo sobre a terra, a condensação do ar no hidrogênio, produzindo aquelas pequeninas camadas de gelo. Eis que de repente eu entro na grande Saint-Michel, a parte alegre de Paris, e vou para a região réproba, onde está a maior miséria, a decadência, o último degrau, como disse Flopete. Eram pardieiros meio abandonados. Ali estava a noite agitada, a ebriez dos sentimentos. E fui olhando até o número 24, saltei. Perguntei por Flopete, uma dessas mulheres miseráveis que se comprazem ser a tia do lupanar. À porta de entrada, provocando asco, disse: no terceiro andar, a segunda porta à esquerda. Eu subi a velha escada que rangia ao meu peso, e quando empurrei a porta, Flopete estava diante de um espelho ovalado, preparando-se para o comércio carnal. Estava seminua. Pude ver-lhe a magreza. Ela agora colocava as cores fortes da face para mascarar a enfermidade que a devorava. Então atirei-lhe o avental e disse: não há tempo a perder. Sua filha está morrendo. Venha comigo. Ela vestiu-se rapidamente, cobriu-se com o avental, colocou um lenço à cabeça e, trêmula, nervosa, começamos a descer a escadaria. E quando íamos sair, a velha, que se fazia caracterizar como a tia e protetora das mulheres equivocadas, pôs o braço forte, 40 francos, para dormir na rua. E as amigas de Flopete olhavam: "Ê, Flopete, conseguiu um cavalheiro!" Era esse o aspecto da noite parisiense na Rive Gauche. Pegamos a carruagem. Ela se encolheu num canto, como se fosse um cão assustado. Encostou a cabeça no cristal bisotado e, olhando-me de um momento para outro, ela disse: "Doutor, nem sempre eu fui o que sou. Eu não sou francesa, como o doutor percebeu. Mas eu amei, doutor. Um dia o amor rociou-me os ouvidos com palavras quentes. A ternura de um coração masculino me disse: Je t'aime. E eu acreditei na minha estupidez. Eu era tão estúpida na minha juventude inexperiente, que aquela voz doce, quente, balbuciando-me palavras que me enriqueciam a vida e fazia-me sonhar, arrebataram-me. E menos de uma semana depois, o encantador príncipe dos meus sonhos disse-me: "Dá-me uma prova do teu amor. Se tu me amas, entrega-me a tua virgindade." E na minha alucinação eu dei-me integralmente. Ele então levou-me do meu país para este país maravilhoso, trouxe-me a Paris. E eu fui morar em um hotel de luxo. Ele era o meu príncipe encantado das primeiras horas. Ensinava-me a arte do prazer, lentamente, como um técnico, ensinando numa academia. Ele foi me preparando suavemente, até que ele disse: "Estou esperando um filho." Eram 3 meses. E ele disse que um filho do nosso amor. Qual amor? O nosso. Flopete, nós os homens não amamos assim tão rapidamente como as mulheres. As mulheres são frágeis. Qualquer aceno logo se apaixonam.
Eu não tenho maior compromisso com você. Você é jovem. Eu estou usando-a. Mas, se você me deseja, mate-o. Matar o filho do nosso amor. Mas não há amor, Flopete. Eu apenas elegi você. Eu não sabia que ele era um mercador de mulheres, um conquistador de escravas brancas para a prostituição. Foi terrível. Na profissão que você vai seguir, não há lugar para a gestação. Expulse esse monstro de dentro de você, que ele vai deformar o corpo. Aqui, em Paris, em cada quadra há uma morteza, e ela irá libertada desse fardo desagradável. Fui tomada de espanto. Mas como? Você não me ama? Não. Simplesmente não. E tudo que você me disse? Bem, eu sou um profissional do sexo. E essas palavras são apenas palavras. Você terá que optar. Comigo, sem a criança. Com a criança, sem mim. É claro que eu optei pela criança, sem ele. E ali fiquei, mas não podia pagar o hotel. Foi quando apareceu alguém e me disse: sou amigo de Filipa. E eu sei que ele é um canalha, mas eu sou diferente, Flopete. Claro que eu não posso mantê-la neste luxo, nesta ostentação. Mas se você me permitir, eu a transferirei para uma pensão. Sabe como é, doutor? Primeiro é um hotel de luxo, depois uma pensão, depois um quarto, depois a tuberculose, o suicídio, a morte, é assim. Ai, a história feliz de uma meretriz. Nunca houve. E isso é poesia, é literatura. La dolce vida é muito amarga. E foi assim. Eu cedi ao amigo. E ele mandou outro. E eu fui para a prostituição. À medida em que o ventre crescia, a clientela diminuiu. Mas eu consegui ser expulsa da casa miserável onde me encontrava. E a minha filha nasceu sob a Ponte Marie, ali perto da Jardinerie. Ali nasceu minha filha linda, como o pai. Os seus olhos, o cabelo encaracolado, como cachos de ouro colocados na cabeça de um anjo. Então eu jurei que a minha filha seria feliz. Procurei um emprego. Quem dá emprego a uma mulher com filho? Ainda mais em Paris nestes dias. Procurei de todas as formas, até que por fim, depois de um mês de miséria, de fome, e a minha filha estava quase desfalecida, eu recorri à igreja, a Mater et Magister. Mater et Magister. E claro, o sacerdote olhou-me e perguntou: deseja internar a filhinha? Sim, padre. Mas é filha do matrimônio? Não, exatamente não. Então é filha do pecado. Não há lugar para filhos do pecado na nossa igreja. Mas, padre, ela não tem culpa. Se existe culpa, esta é minha. O que não nega que ela é filha do pecado. E como filha do pecado, ela já traz a culpa, que deve ser exorcizada através de penitências, quando adquirir a idade da razão. Mas o que deseja de mim? Socorro, padre. Eu desejo interná-la numa casa pia. Sim, no orfanato. Doutor, a palavra orfanato significa desgraça, significa a perda da dignidade. Eu disse: não, numa casa pia, padre, onde ela possa aprender a educar-se, a tornar-se uma dama. Até eu sorri. Ele também sorriu amargo, bem? Tanto ela pode ficar no orfanato, como pode ficar numa casa pia. No orfanato é grátis, na casa pia é pago. Ela receberá uma educação. Mas como você é uma mãe não casada, pecadora, nunca poderá vê-la. Terá que renunciar. Ela será internada como órfã. E os estipêndios mensais, que devem ser depositados na igreja para educá-la, naturalmente de um benfeitor.
Mas, padre, eu não posso pagar. Pode. Você é jovem. Mas, padre, eu não consigo trabalho. Eu sou uma estrangeira. Mas é pobre. Você pode, ainda é bonita. E se for bem tratada, você entende o que eu quero dizer, não é? Mas, padre, esse dinheiro é do pecado. Bem, é do pecado seu, mas não temos nada com isso. Nós teremos que receber para poder manter. E foi assim que eu internei a minha filhinha. Não soube onde, para onde ela foi encaminhada. E comecei a trabalhar. Logo, eu modifiquei os meus hábitos e, por amor da minha filha, tratei de aplicar as técnicas que eu havia aprendido. E logo me submeti a uma cirurgia para evitar uma outra gestação indesejada e assim não ter recursos para manter a minha filha. E trabalhei de noite e de dia. E trabalhei todo mês por antecipado. Eu levava ao sacerdote o dinheiro que deixava de ser pecado na hora que ele pegava, não importando de onde veio, para poder salvar a minha filhinha, Anne-Marie, a minha querida Anne-Marie. Mas eu tanto investiguei. Havia poucas casas pias em Paris, que um ano depois eu descobri onde ela estava. E consegui perceber que as religiosas, nas quartas-feiras, saíam a passear com elas no bairro. Então, eu pude identificar a minha filhinha no meio de todas e vesti-me com dignidade. Numa dessas quartas-feiras, eu esperei que elas saíssem com a religiosa e levei um saco de guloseimas de baile e disse: madre, para le petit enfant. Aqui está, madre, para as meninas. Mas que crianças lindas. Ai, que criança loura. E dei-lhe um beijo. A madre disse: faz muito bem, porque ela não tem mãe. A menina sorriu e agradeceu. E a partir daí, toda quarta-feira, quando elas estão brincando, eu me acerco dos seus corações e fico do outro lado. E através das guloseimas, elas vêm correndo. La bonne dame, la bonne dame. E então eu pego nas mãozinhas da minha filha. Tenho vontade de dizer: minha filha, mas eu irei destruir o seu futuro. Foi há pouco, ontem, que ele me mandou um recado dizendo que minha filhinha estava morrendo. Não a deixe morrer, por favor, doutor. Chegamos à porta da Casa Pia. Entramos. E à distância eu podia escutar os estertores. Se ele houvesse feito uma traqueostomia, possivelmente aquela respiração ofegante e dolorosa estaria diferente. Mas não havia tempo. Nós entramos no quarto, estava em penumbra, com a lamparina. A meninazinha estava desesperada. Eu acerquei-me, tomei-lhe o pulso que fugia do contato do meu dedo, a sudorese abundante, o colapso periférico. De repente a menina abriu os olhos desmesuradamente grandes, azuis. E a mãe do escuro disse: venha, beije-a. Ela está morrendo. A mãe veio hipnotizada. Dobrou-se sobre o berço, ergueu a menina com as mãos, mas quando foi beijar, deu um grito. Jogou a menina sobre o colchão e o travesseiro e disse: não posso beijá-la. Eu sou toda podridão e ela é um lírio, não posso beijá-la. E saiu a correr e gritando no silêncio da noite. Porque naquele momento, quando ela ia beijar, a meninazinha meneou a cabeça. Mamera, mamãe. Foi então que ela deu o grito. Despertei a abadesa. A pequenina estava morta. Dei o atestado de óbito. No dia seguinte, participei do sepultamento ali mesmo, no pequeno cemitério da casa religiosa. Coloquei um cravo branco em homenagem à sua mãe. Daí a 3 dias, eu estava trabalhando no hospital público,
quando trouxeram alguém que havia tentado suicídio. Houvera aberto o bico de gás no banheiro e foi salva, porque alguém chegou no momento, era um banheiro coletivo. Trouxeram. Eu fui chamado para fazer a respiração. Quando eu olhei, era a Flopete. Envidei esforços e ela, por fim, pôde ser ressuscitada. Mas quando ela abriu os olhos e me viu, deixe-me morrer. Eu morri, doutor. Eu sou apenas um cadáver que respira. Flopete, você é tão jovem. Você não pode morrer. A sua filhinha morreu, é certo. Mas você pode viver. Você é tão jovem. E pela primeira vez eu vi que conseguia amar a uma mulher como nunca houvera amado até então. Aquela flor de lodo que saíra do pântano era nada mais do que um lírio imaculado que mãos degeneradas haviam despedaçado. Flopete, ela começou a chorar. 10 dias depois, eu me encontrava no outro hospital e trouxeram o corpo de alguém que se atirara sobre as águas geladas do Sena e estava tecnicamente morta. Chamaram-me para fazer o exame, retirar a água do pulmão, ressuscitar, e quando olhei, Flopete, nossos destinos estavam intercalados. Salvei-a! Foi um esforço hercúleo. Salvei-a. Ela me olhou. Não adianta, doutor. Estamos na primavera, nostro. Eu não soube mais notícias de Flopete. Agora, Marie acaba de me dizer que não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque além da tuberculose pulmonar, ela está usando drogas químicas. Entregou-se ao absinto e a outras drogas e ninguém consegue arrancar desse abismo. Chegamos à porta do meu consultório. Olhei para Nostro, ele estava chorando. Então ele disse: essas são as mulheres, as quais você repudia. Bonne nuit, mon ami. Adieu. E então, Nostro desceu a Avenida Villiers. Aí encerra, em outras palavras, a narrativa do Dr. Axelmante. Faz 20 anos, eu me encontrava em Uberaba, em uma das tardes de sábado, nas quais Chico Xavier atendia a população de sofredores da Vila dos Pássaros Pretos. Era um dia de muito calor em Uberaba, e estávamos sob um telheiro, no qual ele lia o Evangelho e comentava para uma multidão, enquanto outros davam sopa, distribuíam pães. E Chico reservava-se a etapa final para distribuir moedas, poucas moedas, para as necessidades mais prementes da imensa fila de sofredores. Assim que ele leu o Evangelho, ele me pediu para interpretá-lo. E me disse a meia voz: meu filho, conte uma história real, comovente, que possa estar configurada nos dias da atualidade. Eu recordei-me do Dr. Axelmante e de Flopete e narrei a história. Narrei-a com a emotividade do meu coração e a ternura que devotava ao grande apóstolo da mediunidade. Ao terminar, Chico Xavier estava com a cabeça encostada na parede e longas, silenciosas lágrimas escorriam-lhe pelos olhos cerrados. Ele respirava suavemente, estava muito pálido, o que me despertou a curiosidade. Assim que ele foi recobrando a cor e descerrou os olhos, eu então perguntei, como discípulo que espera o apoio do professor: então, gostou? E ele me disse: Divaldo, você sabe como termina a história? Eu disse: sim. Aí, como escreveu o Dr. Axelmante? Ele disse: não é aí que termina a história, Divaldo. Eu estava tão comovido, acompanhando a narrativa do Dr. Axelmante ao Dr. Nostro, que Emmanuel, o guia espiritual,
Se me acercou e perguntou-me: Chico, você gostaria de voltar à velha Paris do começo do século e acompanhar o Dr. Nordstrom? Eu disse: para poder saber como termina a história de Flopete? Se for possível. Então ele me fez um desdobramento parcial e levou-me aos arquivos do pensamento terrestre. E como se estivesse numa sala cinematográfica, eu pude ver o Dr. Axel Mantel despedindo-se do amigo e ele dizendo adieu, como se fosse despedir para sempre. Desceu a avenida e eu comecei a ler-lhe os pensamentos. O Dr. Nordstrom se perguntava: Flopete, Flopete, onde está Flopete? E voltou naturalmente à rive gauche, esteve na Rue de Flers e não encontrou informações. A partir dali a sua vida girava em torno da história de Flopete. Aquela tarde, aquela noite, o dia seguinte, o terceiro dia, e de informação em informação, através de propinas a uns e a outros, ele veio saber que Flopete se encontrava atirada numa casa miserável nas margens do Sena, aguardando a morte que certamente não ia demorar. Então o Dr. Nordstrom conseguiu chegar ao pardieiro abandonado e infecto, subiu a escadaria apodrecida e num quarto quase sem luminosidade, num colchão colocado no chão, ele viu cadaverizada, com repetidas crises de hemoptise, Flopete, que expirava. Ele ajoelhou-se, sentou-se depois, tomou-lhe as mãos cadaverizadas e falou-lhe em sueco. Ela tremeu e ele voltou a falar em sueco. E então ela começou a chorar. Flopete era irmã do doutor. E ele guardava uma grande mágoa dessas mulheres, porque Flopete havia abandonado Estocolmo, seduzida por um rufião, para vir ser meretriz em Paris. A família ficou destroçada e ele, Nordstrom, jurou que jamais se utilizaria de uma mulher vendedora de ilusões e as odiaria todas, como sendo seu repúdio à conduta infame da sua irmã. Não era seu nome Flopete, Ingrid, mas agora ela estava morrendo. E tomado de uma profunda compaixão, o Dr. Nordstrom lhe disse ternamente que viajasse em paz. Foi nesse momento que Flopete, quase sem o ar, pediu-lhe perdão. Perguntou se seus pais haviam-na perdoado. E ele disse: mamãe morreu, perdoando-a, dizendo que compreendia a sua loucura, a sua ilusão de menina. Então, chorando copiosamente, Flopete morreu. O Dr. Nordstrom carregou nos braços o cadáver da menina mulher e, chamando pessoas que o pudessem ajudar, tomou providências. Levou-a para um velório numa casa especializada e conseguiu um sepultamento digno no cemitério de Montmartre. É assim, meu filho, que termina a história de Flopete, que nem o Dr. Axel Mantel soube, porque o Dr. Nordstrom nunca desejou contar-lhe, porque se sentia constrangido. Toda vez que você contar a história de Flopete, pode concluí-la com a informação que Emmanuel nos ensejou nesta tarde. A história de Flopete é inegavelmente a história da atualidade. A louca jornada na busca da ilusão. A necessidade de viver a labareda crepitante do prazer, que termina por consumir a mariposa que voa à sua volta para aquecer-se. Vivemos a hora do sonho, da fantasia, da busca dos 15 momentos de holofote, 15 minutos, de brilhar a qualquer preço,
E embora a nossa seja considerada uma sociedade que tem alguns milhares de religiões, de denominações religiosas, já que nos Estados Unidos somente as religiões evangélicas são mais de 2.000 denominações. É uma sociedade sem religiosidade. Há o rótulo religioso, mas não há o sentimento de religiosidade. Porque o sentimento de religiosidade é o sentimento de transformação moral da criatura para melhor. A função precípua, essencial da doutrina religiosa de qualquer natureza é predispor o indivíduo para a sua vida imortal, porque todas as religiões preconizam que a vida é patrimônio da imortalidade. Entramos no corpo e saímos do corpo, mas não saímos da vida. Berço não é o começo da vida, é a porta de entrada do corpo. Túmulo não é a porta de saída da vida, é a porta de saída da matéria, porque continuamos na vida. Coube, no entanto, a ciência espírita demonstrar que em realidade estamos no corpo em uma viagem de curso muito reduzido. Por mais longa que se nos apresente a vida, ela é sempre muito curta depois que passa. Eu às vezes fico olhando pessoas que me relacionam há 50 anos. E quando as pessoas me dizem, como ontem uma amiga, Divaldo, nós somos amigos há 55 anos, eu me sinto estarrecido, porque 55 anos são meio século e mais 5 anos. E digo, meu Deus, como eu sou velho, como eu estou acabado, 55 anos. Então, naturalmente, olhei para a minha amiga, claro, ela estava mais acabada do que eu, é sempre assim. Mas eu não tive coragem de dizer, porque um amigo me havia confessado que somente existem 3 idades. Esse negócio de terceira idade já era. Agora é assim a nova classificação. A primeira idade, ou melhor, a infância e a juventude. Depois a idade adulta. E depois, você está ótimo. Toda vez que nós encontramos uma pessoa encarquilhada, acabada, arrasada, nós mentimos com um sorriso, meu Deus, mas você está ótimo. E o outro acredita, porque ele vê sempre que quem disse está pior do que ele. Então eu me recordo, quando eu tinha 10 anos, eu olhava um homem de 25 e achava velho. Com toda a lealdade, dizia, meu Deus, como aquele homem já viveu 25 anos. De repente eu completei 25. E olhava o de 40 e dizia, não, eu vou morrer jovem, eu sou poeta. Imagine. E olhava o de 40 e de repente eu estava com 40 anos, sem me dar conta. Aí eu pulei para o de 50 e disse, não, meio século, olha como é grande, meio século, eu não vou alcançar, eu vou morrer jovem. E um dia eu estava barbeando-me e me lembrei que era o dia do meu aniversário. Olhei a cara do espelho e disse, Divaldo, você completou. Eu nem quis olhar. Ai, meu Deus, 50 anos, não é verdade? Então eu me lembrei de um de 70. Disse, não, 50 anos até que eu estou regular. Agora 70, de jeito nenhum, imagina, arrastando os pés, aquela coisa horrorosa. Não, não. De repente, 70. Foi de surpresa, eu aí duvidei. Fui pegar o documento de identidade para conferir. Porque por dentro eu tinha 28, 29. Não era possível que eu tivesse 70. Mas aí aos 70 eu digo, é uma idade jovial. Aos 80 eu espero não chegar. Porque eu acho 80 anos horrível. Quantos anos você tem? Até pesa. 80. Coisa indiscreta. Pois bem, meus amigos, não é que há poucos dias, bem, já 2 anos quase, eu completei 80 anos. Chorei de alegria, porque eu estava com 80, graças a Deus. Então eu olhei o de 90 e digo assim, olá, boy, eu vou chegar aí. É a minha meta. Mas quando eu olho para trás, que alguém se atreve a dizer que é minha amiga há 55 anos, eu confesso que fico envergonhado. É uma coisa horrorosa, porque foi tão rápido. Eu me lembrei dela,
Quando eu vim ao Paraná a primeira vez, em abril de 1954, aquela moça linda, jovial, que me piscou o olho e que eu também pisquei. Agora eu precisava de colocar óculos para ver o que restou dela. Meu Deus! Então a vida tem um significado, tem um sentido psicológico. Qual é o sentido da vida? Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, diz: adquirir o estado luminoso, o estado luz, adquirir a individuação, esse estado de plenitude, não ter passado, não ter futuro, viver hoje. Quantos aqui vivemos amargurados de lembranças, de mágoas, de ressentimentos que nós atrelamos à nossa atualidade por um prazer mórbido de sofrer, de alguém que nos fez o mal e está sorrindo, e a gente conserva o mal que ele nos deu para ficar chorando? De maneira nenhuma. Não aceitar o mal dos maus é a política de uma vida junguiana feliz. Também não ter futuro. Ficar na expectativa: quando eu conseguir me casar, quando eu conseguir o bilhete da loteria. Não vai conseguir mesmo. Desista e alegre-se porque não conseguiu. Seja feliz como está, para poder ser feliz como é, na sua intimidade. Então a vida tem esse objetivo: fazer a ligação do eixo ego-self. Ser uma pessoa integral, que tem a alegria de viver. Teve problemas, mas problema é desafio. Só não tem problema o esquizofrênico. Ele não tem problema, ele é problema para os outros. Então ter problema é uma experiência evolutiva, porque o problema nos ensina a crescer, a desenvolver a capacidade de interpretação. É nesse sentido que a doutrina espírita nos equipa de valores para que resolvamos os nossos problemas. É muito comum nós querermos que os outros resolvam os nossos problemas. O que você acha? Eu vou me casar, é com o homem certo? Se ela que vai se casar não sabe, como é que o pobre do médium vai saber? Porque acha que o guia está ali e diz assim: diga que é, mas o guia também não sabe. Como é que ele vai saber? Ele nem sabe que é o namorado dela. Tirar do espiritismo esse fantasioso, esse imaginoso, esse sobrenatural. Porque o propósito da doutrina espírita é criar pessoas fortes moralmente, saudáveis, que entendem a razão de ser da vida. Eu estou sofrendo porque estou colhendo o resultado da minha sementeira. Mas eu somente prosseguirei sofrendo se optar por manter os meus propósitos negativos. Se eu semear luz, passarei por um dia de claro sol. Mas se eu semear névoas, eu prosseguirei com a ausência da claridade. Na Mansão do Caminho, nós recebemos, dentre muitas pessoas que nos foram ajudar, uma jovem da melhor sociedade baiana, rica, que se tornou espírita há 50 anos. E quando começamos a cuidar de crianças órfãs, ela que frequentava a nossa casa, um dia me disse: Divaldo, eu gostaria de morar na Mansão do Caminho. E eu, sabendo que se tratava de uma moça de família quatrocentona, de antecedentes muito nobres, eu disse: mas nós não temos o mínimo conforto para uma pessoa como você. Aqui é um lugar onde nós, funcionários públicos, que estamos acostumados a ganhar muito bem, nos alojamos e passamos até melhor do que em nossas casas. Tentei dissuadi-la e ela me disse: se você me aceitar, nunca se arrependerá. Naturalmente, na minha casa eu tenho o máximo de conforto, mas eu quero fazer uma experiência nova. Eu desejo preencher o meu vazio existencial com amor ao meu próximo. E foi um grave problema familiar, porque os seus genitores não podiam conceber que a sua filha ia entregar a vida a cuidar de órfãos, de afrodescendentes, de crianças abandonadas, atiradas na lata do lixo. Ela que foi preparada, educada em 3 idiomas, com um belo curso universitário, para naturalmente triunfar na Europa ou na América, naqueles recuados anos 50, para mergulhar no abismo de um lar de crianças desamparadas.
E ela arrostou as consequências. Ela teve um diálogo muito grave com sua mãe e disse-lhe: se eu por acaso desejasse ligar-me a um homem rico e poderoso, você não teria preocupação com a questão moral, porque ele era rico e poderoso. Mas eu desejo ligar-me a algo que me preenche a alma e me faz feliz. E você está desgostosa porque eu vou ser feliz do meu padrão. Então vai ficar desgostoso o resto da vida. Até logo, porque eu estou de ida. E mudou-se. Mudou-se para a mansão e se tornou um dos nossos braços direitos. Uma pessoa extraordinária, uma educação refinada. Quando ela veio para as nossas refeições, na mesa em que nós diariamente nos sentamos, ela se tornou a nossa orientadora educacional. Porque, coitados, funcionários públicos do IPASE, do Correio, nós sentávamos à mesa como operários mais modestos. Era aquela volúpia para começar e terminar antes que o outro acabasse com o que estava no prato. Era então aquela volúpia, e ela refinada, a francesa, primeiro a salada, depois isto, depois aquilo. Com o tempo nós a corrompemos, graças a Deus. E ela passou a misturar tudo para facilitar. Mas a verdade é que se revelou uma dama amada pelas crianças. Realizou um trabalho nestes mais de 50 anos notável. De repente, uma jovem portadora de saúde, mas uma saúde rígida, ela teve uma dor muito forte e foi internada de emergência. Foi feita uma cirurgia, possivelmente não exitosa, porque logo depois veio um volvo, consequência possível da movimentação na área intestinal, e ela começou a expelir bile sem cessar. E foi necessário fazer uma segunda cirurgia, e de imediato uma terceira cirurgia, e ela contraiu infecção hospitalar. São passados 5 meses de um calvário inimaginável. Lúcida, em todos os transes de 5 meses, na mesma posição, começaram as caras nos pés. Foi necessário fazer-lhe traqueostomia, depois de entubá-la demoradamente. E ali, o seu exemplo de espírita. Quando nós a visitamos, o fazemos diariamente quando estamos na Mansão do Caminho, e todos nós vamos ao hospital, cada qual no horário para dar-lhe assistência total e absoluta, ela não apresenta uma queixa, uma reclamação. Jamais perguntou por quê. Ela sabe por quê. Porque nós colhemos o que semeamos. Deus é justo, e nenhum de nós experimenta algo a que não façamos jus. Então, aplicando-lhe um passo um dia e desejando confortá-la, ele disse que é bom, que estes últimos 50 anos são de edificação. Mas alguém me perguntou: mas Divaldo, ela trabalhou tanto para o bem, e Deus fez isto com ela, como se Deus fosse um moleque da esquina, caprichoso, venal. Eu digo: mas você não tem o menor conceito de Deus. Esse é um Deus antropomórfico. As leis soberanas da vida concederam-lhe 50 anos de realizações positivas. E por mérito é que ela ainda está no corpo, expungindo os últimos débitos para talvez não voltar mais à indumentária carnal. Não é Deus quem faz, somos nós. E estando viajando para lá e para cá, sempre que eu retorno, corro para vê-la. Ela ficou impossibilitada de falar, de se comunicar por escrito. E quando novamente pôde recomeçar a falar, a primeira coisa que me disse: que data é amanhã? Eu disse: tal data. Não esqueça que amanhã é o aniversário de nossa irmã fulana de tal. Porque era ela que me dava as dicas da função de dedicada servidora da secretaria de nossa casa. Como é que podia, dentro de hospital, 4 meses, ter a preocupação lúcida do seu dever, a dignidade de suportar todas as vicissitudes? Mas o que é comovedor é que a mãezinha já se encontra no além há mais de 20 anos. E sempre que eu chego, a mãe está sentada ao seu lado, acariciando-lhe a cabeça
E às vezes com lágrimas me diz: Divaldo, muito obrigado. A minha filha escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tomada. Para quem não pode decodificar, é um ensinamento de Jesus quando estava na casa de Lázaro, aquele a quem ele arrancou da catalepsia e que tinha 2 irmãs de nome Maria e Marta. E quando ele foi um dia passar pela casa de Lázaro, Maria ajoelhou-se-lhe aos pés e ficou deslumbrada, enquanto ele falava do reino dos céus. E Marta, preocupada com a alimentação, em preparar a casa, afadigando-se, disse: Mestre, manda Maria me ajudar, há tanta coisa para fazer. E ele redarguiu: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Maria havia escolhido o reino dos céus, identificar a vida futura, porque esses trabalhos comezinhos são de toda hora, de todo momento, até o instante de encerramento da jornada terrestre. Ele não desejou dizer que se descuidasse, mas que elegesse numa escala de valor aquilo que tem mais importância. Será que nós escolhemos o que é mais importante? Será que nós temos estabelecido os itens valiosos da nossa existência? Atormentamos-nos porque não podemos comprar um par de sapato. Ficamos com mágoa porque não podemos ir ao cabeleireiro. Deixemos o coração extravasar mágoa e ressentimento porque o companheiro, a companheira, o filho, a filha, o amigo, o patrão estava de mau humor. Meu Deus! Mas se ele estava de mau humor, o problema era dele, não é nosso. Se ele nos tratou mal, seja quem for, o problema é dele, não é nosso. Por que pegarmos o lixo mental das pessoas e introjetarmos em nossa conduta? Por isso que o Espiritismo é a doutrina da libertação. Ela nos dá a alegria de viver. Não há muito, em um programa de televisão, a entrevistadora me olhou, ela me conheceu, digamos, há 40 anos. E então, quando ela me olhou, disse: Mas Divaldo, você está tão bem. Por quê? Alegria de viver. E ela não perguntou minha idade, nem ia se atrever, porque eu negava. É claro, imagina dizer um horror desse na televisão. Mas então ela sorriu, alegria de viver. Porque o Espiritismo nos explica quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, porque esta jornada é transitória. Aqui estamos momentaneamente. Eu me recordo que um grande guru egípcio recebeu a visita de um discípulo americano. E o jovem americano, com a mentalidade da sua terra, ao chegar à casa do seu guru, encontrou no meio da sala, em postura de lótus, sem nada. O jovem ficou decepcionado e perguntou ao mestre: Senhor, aonde estão os seus móveis? E ele perguntou: e os seus? Bom, eu não tenho, eu estou em trânsito. E o guru respondeu: eu também. Todos nós estamos em trânsito. A nossa preocupação com o que fica deve ser secundária, mas a preocupação com a essência deve ser primordial. Então nós vivemos dias muito difíceis, de desafios, em que o sexo é o novo Deus, o erotismo. Para onde olhemos, esta mensagem erótica, subliminal ou direta, da drogadição, dos jogos dos interesses imediatos, do egotismo. Primeiro eu, depois eu mesmo. E por fim, os meus. Porque achamos que os outros são nossos. E é exatamente para esse instante de utopias que vem o Espiritismo dizer: somos espíritos imortais. Visitando Ponta Grossa durante 55 anos, repasso sempre pela memória os corações afetuosos que aqui encontrei. Quando o nosso carro se adentrava no grande portal de Ponta Grossa, que tanto amo, adentrou-se pelo carro Guaraci Paranavieira. E com seu sorriso jovial e tímido, Guaraci nos disse: seja bem-vindo mais uma vez. E logo o desfile de pessoas que eu conheci nessa cidade. Dona Mercedes e suas filhas,
Ari Schmidt, todo um rosário de corações afetuosos, saudando o velho companheiro de volta, dando as boas-vindas. E quando se cantava em homenagem ao nobre Álvaro Osma, o Vinde, Vinde, que foi a primeira música que eu escutei no recuado abril de 1954, no Centro Espírita Francisco de Assis, Álvaro, gentil como sempre, com o seu irmão, sorrindo, saudava-nos, porque os dois mundos estão interpenetrados. Não são dois mundos, é um mundo em duas vibrações, a vibração material e a vibração espiritual. Nós são eles e nós somos nós. Alguns do outro lado da ponte e nós do lado de cá, na outra extremidade. Então eu gostaria de deixar para a alma querida dos pontagrossenses essa proposta de uma pausa para avaliarmos como tem sido a nossa vida. O que é que nós temos feito da vida? Temos ouvido o canto de sereia que arrancou a menina inexperiente de Estocolmo para tirar-lhe no pântano de Paris, da sedutora Paris. Temos nos deixado arrastar pelos conflitos da crise econômica, que é uma crise de valores morais. Estamos apegados às coisas que nos atormentam. E se a morte vier, porque virá, sem data adrede marcada. Eu me recordo de uma amiga espírita. Ela estava de luto no tempo que luto não era moda, era sinônimo de tragédia, de dor e de morte. E eu vendo, eu perguntei-lhe, você está de luto de quem? De meu marido. Mas como? Eu estive com ele há 3 dias. E ela disse, pois é, Edivaldo, ele morreu. Imagine que ele estava dormindo. Quando ele acordou, estava morto. Então a morte chega assim, sem mandar avisos prévios, sem nada. E outros, às vezes, no longo carreiro das aflições, expunge. E a morte lhe diz, ainda não é agora. Aguarde um pouco. Gostaria de deixar uma mensagem de alegria, de esperança, da alegria de viver, de não ter passado, como escreveu José Ingenieros, o grande filósofo argentino jovem. É todo aquele que não está amarrado no passado com cordas negativas. Então, se nós não temos marcas negativas do passado, somos jovens em qualquer idade biológica, que possamos cantar o hino de alegria à vida e dizer a Deus da nossa gratidão. Quanto nós temos de coisas valiosas, de dádivas, que não nos damos conta. E vivemos atormentados por picuinhas, por misérias, por coisas secundárias. Então, pensemos neste momento. Quantas coisas nós temos para agradecer e tão poucas para pedir. Então digamos, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta lida, na vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha audição, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles escutarão. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que fala, que harmoniza, que legisla, que educa,
pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção diante da minha melodia. Eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, aqueles que não falam de noite, aqueles que não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, pelas mãos que semeiam, pelas mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de adeusas, mãos de sinfonias, de psicografias, de poesias, de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amargurados, amputados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante que esse lar seja um duplex, uma mansão, uma favela, um ninho, um grabato de Douro, um bangalô, uma casa no caminho, ou seja lá o que for. Mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos distenda a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para reclinar, nem aí reclamarei, pelo contrário eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.